Olá, pessoal! Mais um Direto ao Ponto começando. E hoje com aquele tema que faz os nossos olhos brilharem. Como as emoções impactam as vendas. Como as emoções impactam a nossa gestão financeira e o nosso desejo de consumir coisas. Isso é bom? Isso é ruim? Como é que eu lido com a administração dessas emoções? Temos hoje aqui com a gente duas mulheres extraordinárias. Nós temos a Ariana Ribeiro. Ela é uma psicóloga especializada em terapia comportamental, uma abordagem humanística. Ela vai falar bastante sobre a gestão dessas emoções. E temos também a Alessandra Dutra, que ela é uma empresária, uma mulher administradora do segmento de semi-joias, uma das nossas patrocinadoras, que está aqui compondo sempre os nossos looks, tá? Ela vai trazer a experiência dela com venda, com dinamismo no mercado e como que ela lida diariamente com essas emoções. Então eu vou fazer já a minha primeira pergunta para elas se apresentarem e já falarem um pouquinho sobre essas emoções. Então contem para mim, meninas, como que vocês fizeram e qual foi o principal desafio que vocês superaram, que vocês enfrentaram no seu ambiente, no dia a dia e que vocês precisaram driblar para vocês terem um êxito, para vocês terem um êxito na sua caminhada profissional. Bora lá, conversa um pouquinho comigo. Gente, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Sou a Alessandra, filha do Deus Altíssimo, sou administradora. A gente veio vencendo os desafios e lidar com as emoções, com as vendas, os desafios que a gente enfrenta. Eu acho que o principal é entender que além do nosso produto, além do nosso lucro, a gente está lidando com o outro. Então é muita empatia, muito cuidado e muito, acima de tudo, assim, sempre pensar no outro. Eu sou psicóloga clínica e falar sobre as emoções é um tema para mim muito tranquilo. Eu gosto de falar sobre isso. E relacionado às vendas, né? Quando se tratando, né, Alessandra, melhor do que eu para falar sobre isso, você precisa gerar conexão com quem você está vendendo. Perfeito. E você gerar conexão é você compreender que o outro também é humano. Verdade. Você já teve ou já experimentou uma necessidade de enfrentar uma barreira por dificuldade de gerar essa conexão? Você já se viu nessa situação? Sim, antes de ser psicóloga, né? Eu já fui vendedora, né? Já tive loja de roupas, né? Eu trabalhei como manicure e eu tinha que vender. Caramba, que história interessante, eu não conhecia esse seu lado. E você era tímida, Ariana? Você não parece ser tímida. Você era tímida? Você tinha dificuldade de se conectar? Tive muitas dificuldades no início, até aprender que eu precisava gerenciar as minhas emoções, buscar o autoconhecimento. O autoconhecimento foi libertador. Quando você se conhece, você consegue liderar e gerenciar as suas emoções. Olha que coisa interessante, me despertou uma dúvida agora com o que você trouxe. Como que eu posso abordar essa conexão? Ou quando eu falo sobre timidez, porque a dificuldade de conexão a gente sabe que é muito comum com pessoas tímidas. Mas e se a pessoa não é tímida? Uma pessoa descontraída. Eu, por exemplo, eu falo, eu não tenho problema de falar, eu tô falando, eu tô me envolvendo. Mas pessoas comunicativas, elas também podem ter dificuldade de se conectar? Sim, porque se ela não compreender quem é o outro, como se conectar com o outro, ela não vai conseguir passar a mensagem que ela quer passar. Mesmo que seja descontraída. Sim, porque você precisa ter uma escuta ativa, observar quem é essa pessoa, como que ela vai escutar o que... Não só olhar para si, você precisa olhar mais para o outro do que para si. Uma escuta ativa, gostei! Inclusive a psicóloga pode me falar melhor do que isso, melhor disso do que eu, porque estudos comprovam que as pessoas, sobre conhecer o outro, como é que eu vou conhecer o outro se eu quero mais falar do que ouvir? E os estudos dizem que as pessoas não conseguem manter uma comunicação ativa por 17 segundos sem interromper o outro. Então, eu posso ser simpática, posso ser carismática, você também, mas se eu não conseguir parar para te ouvir, como eu vou te conhecer? Como que vai gerar essa conexão? Nossa, que tema interessante, porque verdadeiramente tem um tabu, né, que a gente às vezes acha que o tímido que não consegue se comunicar. Não, na verdade é o comunicativo que não permite que o tímido se comunique. Nossa! Ele tem muita coisa pra falar, mas o comunicativo é como se abafasse... Rouba a cena. Rouba a cena.
aí cabe, né, a maturidade, a hombridade da pessoa ceder lugar pro outro. Sim. Se eu sou comunicativa, eu tenho que amadurecer e ceder espaço, Exatamente. né, para as pessoas que não têm a mesma liberdade de expressão conseguirem também se comunicar. E quando você falou sobre isso, chamou a minha atenção, Ari, pelo seguinte: eu conheci algumas pessoas, né, entrevistei, tive contato com algumas pessoas tímidas, mas que elas conseguiam fluir muito bem na ideia daquilo que elas queriam passar. E, em contrapartida, eu também já conheci pessoas extremamente falantes, expressivas, comunicadoras, e que você não consegue alcançar o que aquela pessoa está dizendo, não consegue se comunicar com ela. Então, quando você citou isso, foi uma coisa que chamou a minha atenção. Acredito que, com certeza, alguém vai se identificar com isso, e as pessoas já passaram por isso também. Interessante. Então, vamos continuar. Ale, como que a sua experiência com gestão financeira ajudou você dentro do seu empreendimento? Só pra gente contextualizar, a Alessandra, ela teve uma carreira bancária por muitos anos. Ela foi uma gerente financeira de um banco muito grande por muito tempo e ela migrou de área. Ela vai falar um pouquinho sobre isso. E depois ela começou nessa jornada da Semijoia e explodiu. Ela é um sucesso dentro daquilo que ela escolheu trilhar. Então, como que você conseguiu, né, aproveitar e essa experiência que você teve como gerente de banco para o seu mercado de semijoias? Eu acho que eu consegui atrelar isso e aproveitar isso muito bem, porque eu juntei o meu lado, né? Eu tento ser expansiva dentro da medida, tento ser comunicativa, como ela falou, sem tentar abafar o outro. E eu sou vendedora por natureza, né? E como eu trabalhei dentro de um banco, um setor bancário, durante 15 anos, eu comecei muito menina vendendo. Então eu tive aquele nicho, aquele olhar do negócio, que o banco me cobrou muito isso. A gente tem 30 dias para bater meta, para vender e cuidado para não ultrapassar o limite do cliente. Então eu comecei a ter esse olhar para o negócio e tentar trazer isso um pouco para a minha vida. E quando eu fui migrar, eu trouxe um grande conhecimento do banco, trazendo para a minha vida pessoal dentro do meu negócio, que eu tenho essa gestão hoje. Nossa, isso traz para mim uma reflexão, né, que esse ambiente corporativo de gerência financeira, você toma decisões e negocia o tempo todo. O tempo todo e muito rápido, porque você está lidando com o dinheiro do outro, né? Você não pode errar. E a venda também tem dessa sacada, né? De você conseguir pegar a percepção, conseguir pegar o ambiente. Aí eu trago vou trazer um ingrediente para essa saladinha que a gente está criando aqui agora, né? Eu tô numa negociação, eu tô numa decisão importante corporativa, eu tô no meio de uma venda, eu tô no meio desse processo. Ariana, tô morrendo de medo de não conseguir fechar o meu negócio. Preciso emplacar essa parceria, preciso emplacar essa venda, tô apavorada, eu tô com medo de não dar certo, eu tô com medo de não acontecer. Como que eu faço para gerenciar essa emoção? Eu costumo dizer que o medo é a emoção mais forte que a gente pode lidar. O medo e a raiva, né? É minha percepção, como alguém leigo, que o medo e a raiva são emoções muito fortes. E o medo, ou ele te lança feito uma flecha, ou ele te afunda feito uma âncora. E aí, como que lida com essa emoção especificamente no meio de uma negociação ou de uma venda? O medo, ele não pode te dominar, né? A partir do momento que as suas emoções te dominam, né? Nós precisamos controlar as suas emoções. E aí você me fez lembrar, né? Quais são essas emoções primárias? Muitas pessoas não conhecem quais são as principais emoções, né? Que é a raiva, o medo, o nojo, a tristeza e a alegria. E aí, quando você não tem um autoconhecimento, não sabe quem você é, você não vai conseguir dominar essas emoções. O medo de ser rejeitado, que pode estar ligado à infância, alguma situação, alguma crença limitante ali, vai prejudicar você no processo de venda, como em outras áreas da sua vida. Olha, aí ó minha mente já processando. As nossas emoções, né, precisam ser geridas, as 5 emoções primárias. Tô aprendendo, tá, gente? Porque não é minha área, tá? Então tô aprendendo. As 5 emoções primárias precisam ser geridas para que eu consiga êxito, principalmente em decisões que requerem a minha racionalidade. Então, se eu tô com muita emoção, eu não consigo ser racional.
E às vezes eu tô falando de medo e raiva, mas alegria também. Às vezes a alegria traz euforia. Sim. Certo? Tô no caminho, né? Sim. A tristeza traz a melancolia, né? Aquela frustração. Então eu preciso, de fato, equilibrar todas essas emoções. Onde que essas emoções, Ari, elas começam a apontar para as doenças emocionais? A ansiedade, a depressão, e você vai entender por que eu tô falando sobre isso. A Alessandra também vai complementar. O boleto tá ali para pagar. A meta de venda precisa ser alcançada se você cumpre meta. A negociação precisa ser feita e você precisa ser produtivo, porque a gente vive num mundo globalizado que requer que nós sejamos produtivos. Então, quando eu não tenho uma boa gestão emocional, eu começo a desencadear doenças psicossomáticas, né? O corpo vai somatizando aquilo. Como é que eu faço, Ari, para poder gerir essa necessidade de cumprir e ser produtivo se eu não gerir a minha emoção e acabei desenvolvendo uma ansiedade, uma depressão? Quando você passa por uma situação parecida, né? Nesse ambiente de trabalho, que você está em frente a essa questão, né? Primeiro você precisa respirar fundo. Você precisa respirar fundo. O que está acontecendo? Aonde estou agora? O que eu estou fazendo? Quem sou eu? Tentar ser racional ali, né? Exatamente. É difícil, hein? E aí me fez lembrar do filme Divertidamente 2, né? Que a Hailey, né? Ela, em algum momento, a ansiedade dominou tudo que a ansiedade fez com ela naquele filme. Gente, eu não vi o filme. Mas ela destruiu. Foi muito bem falado. Sim, destruiu tudo. Porque a ansiedade, até um certo ponto, ela estava muito bom. Com relação ao futuro, você se preocupar com o futuro, você planejar o seu futuro, é importante. Mas a partir do momento que ela te domina, aí você começa a tomar decisões impulsivas. Você perde oportunidades. Perder oportunidades. Ale, fala pra mim, você já se deparou com isso? Com alguma coisa pessoal, alguma crença limitante, alguma doença que fez você perder alguma oportunidade? Ou você viu alguém perdendo oportunidades? Já pegando o gancho do que ela falou sobre o autoconhecimento, as pessoas elas não dão muito valor ao autoconhecimento. Mas quando a gente fala autoconhecimento, não é assim, eu sou a Alessandra, eu gosto disso, meu hobby é aquilo, esse é meu defeito. Não, não é isso. Você precisa, né, conhecer a sua limitação. Até onde que eu consigo ir? Até onde que eu vou permitir? Porque você saber como você vai agir uma coisa. Eu brinco, né? Saber a minha ação, isso só depende de mim. Mas como eu vou reagir ao que o outro está fazendo contra mim? E isso, ele está diretamente ligado em perder as oportunidades. Porque quando a gente não controla o que a gente vai dizer, quem nunca perdeu uma oportunidade porque falou algo que não deveria falar fora do horário, fora do tempo, para quem não deveria falar? Eu tenho que respeitar o limite do outro. Então, quando eu me conheço, eu falo assim, olha, eu não vou pisar aqui nessa área, porque eu sei que isso aqui pode me despertar algum gatilho que vai fazer com que eu fale alguma coisa que eu não deveria. Então, eu vou ficar mais quietinha. Né? Quem é a pessoa que ela é mais expansiva, fala assim, bom, hoje eu sei que eu tenho que ficar mais caladinha. Hoje é o dia que eu posso falar mais. E hoje eu preciso calar mais. Porque a gente perde muita coisa na vida. Eu já perdi coisa na vida simplesmente porque falei o que não deveria na hora que não era pra falar. Uma boca grande, quem nunca? E assim, isso traz à minha memória o seguinte, eu conheci muitas pessoas já, né? Já trabalhei em muitas empresas, hoje sou empresária, eu já vivi muitas experiências, como a maioria das pessoas de 35 anos. Mas, olha que coisa interessante, eu já ouvi algumas pessoas numa arrogância, falando assim, eu sou funcionário público, eu não preciso agradar ninguém, porque meu salário tá lá. Ou eu tenho a minha empresa muito bem estabilizada, ou eu tenho meu marido, ele paga as contas da casa, eu não sou obrigada a lidar com isso. Mas quando a gente fala sobre perder oportunidades, a gente tá falando sobre perder amizade, a gente tá falando sobre perder um bom network, uma boa parceria pro seu negócio, porque seu negócio anda, mas quem indica ainda e sempre será a melhor forma de você vender. Então a gente tá falando sobre muita coisa que você perde. Eu costumo dizer que Deus, ele te dá coisas para você administrar. E cabe a você geri-las. Porque quando você... Igual Davi.
Davi não geriu bem a família que ele teve. E ele sofreu as consequências disso. Mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Por que Deus não impediu Davi de ter errado tanto quanto ele errou? Porque Deus nos dá incumbências e gestão sobre coisas que ele nos oferece. Se você vai fazer certo ou errado, você vai colher a consequência daquilo. O autoconhecimento é fundamental. Você precisa ser claro e reconhecer, sou imaturo. Uma coisa muito interessante que você está falando aqui agora veio na minha mente sobre a negociação. Né? Tem gente que tem mais facilidade para negociar e tem gente que tem menos dificuldade na negociação. Então, assim, se eu pudesse dar um conselho para todos nós hoje, para você que está nos assistindo, que a gente está falando que tudo é sobre o outro. Quando você estiver negociando, tenta entender a dor do outro, tenta entender o limite do outro e faça sua venda vendendo o que o outro precisa. Eu não estou vendendo o que eu quero vender, eu estou vendendo o que o outro precisa. O que o outro está fazendo? Ele está emocionado, ele está comprando para me agradar, eu estou respeitando a negociação dele, porque a gente não pode só querer ganhar, não pode ser só bom para mim. Tem que ser bom para o outro também, porque às vezes a sua venda, o seu negócio, a sua discussão em família, serve para tudo, tá quase ganha. Mas se o outro lado perceber que você está querendo tirar alguma vantagem e que você só está pensando em você não está pensando nele também, no benefício que ele vai ter e que vocês vão ter juntos, a sua venda pode estar fechada. A pessoa desiste do negócio se ela perceber que você só está querendo tirar vantagem. Nada nessa vida é só sobre mim. Tem que ser bom para mim e tem que também ser bom para o outro. Verdade, perfeito. E deixa eu te fazer uma pergunta, Lê. Você já teve que lidar com situações onde a sua vida pessoal estava interferindo numa decisão ou numa negociação? Eu acho que o maior desafio para mim foi quando você percebe que a sua vida pessoal ela está intimamente ligada. Eu acho que foi no ano de 2017 para 2018. Eu lembro que em 8 meses, apenas em 8 meses, pensa que você tem uma vida estabilizada, o emprego dos sonhos, um casamento abençoado, e de repente, em 8 meses, eu perdi tudo. Eu perdi meu casamento, eu perdi meu emprego, e eu tinha, algum tempo atrás, recebido uma proposta de uma outra grande multinacional para assumir. Eu estava tão feliz com o meu emprego atual que eu recusei. E aí passa um filme na sua cabeça. E qual é o maior desafio nessa hora? Você fala, cara, eu perdi tudo. Eu digo, né, para mim mesma, que eu acho que o ponto crucial da chave é quanto tempo eu vou ficar chorando. Nossa! Eu vou ficar chorando o ano inteiro, ou eu tenho que me recompor rápido. Quanto mais rápido eu me recompor, e eu vou criar uma estratégia. E foi quando eu saí do banco, tive que voltar, estava em outro estado, sem família, longe da minha família, tive que voltar para casa, literalmente, com uma mão na frente e outra atrás, e parar. Só que quando você está muito dotado de emoção, você não consegue nem pensar direito. Então eu tive que parar e falar assim, como é que eu vou fazer? E eu comecei a criar as estratégias. Vamos começar devagarzinho e ter sempre em mente, você perguntou, o maior desafio da gente, né? É saber quanto tempo você vai ficar chorando, e você tem que saber assim, eu não vou parar. Eu preciso seguir. Quando a gente está fazendo uma estratégia que não está dando certo, não fica insistindo nela. Muda a estratégia. Opa, esse caminho não deu certo. Então eu vou para cá. Esse atalho aqui, apesar de ser um atalho, me prejudicou. É isso. É o tempo que você vai se dispor a chorar, vai se levantar, vai criar estratégia e vai trabalhar até o final sabendo que nada pode te parar. E tá tudo bem admitir que não deu certo, né? Ela ressignificou as vivências que ela teve. Exatamente. Precisamos ressignificar. Se ela se colocasse no local de vítima, né? Eu sou a vítima, né? Fizeram isso comigo, se sentindo culpada, perdi tudo que eu vou fazer. E aí entra depressão, ansiedade, o emocional vai pro espaço. Perfeito. Ela decidiu, ela escolheu ressignificar aquelas vivências e fazer o que eu posso fazer com o que eu tenho hoje. O que eu posso fazer para melhorar, para mudar, para me levantar. E aí ela foi várias tentativas, tentativa, erro, vai tentando. Então não pode desistir. Eu acho fantástico isso, e essa entrevista tá assim, me surpreendendo como cada uma, né? Um bate-papo gostoso, porque tá tudo bem você admitir que a estratégia que você adotou no início não deu certo. Tá tudo bem, só reconsidera. Quanto mais você resistir em admitir que tá errado, em admitir a sua fraqueza, mais você vai ter dificuldade de crescer. Exatamente. É só admitir. E as pessoas têm dificuldade, e a Ariana pode falar um pouco mais, em olhar e falar, tô errado, fiz besteira, foi mal, vamos fazer de novo.
pensei, planejei. Eu sou estrategista. E tem hora que eu olho e falo, essa estratégia não vingou. Tenho que mudar. É por conta do orgulho, né? Exatamente. É por conta do orgulho. É muito difícil reconhecer que eu fui mal, fui ruim em alguma situação. Que fracassei. Eu fracassei. Caramba, ó, tô me empolgando. Eu tô com uma pergunta que casou aqui. Você falou sobre o orgulho. Quando a gente tem parcerias profissionais que envolvem pessoas muito próximas, amigo muito próximo, irmão, parente, empresa familiar, né? É mais difícil você gerir as emoções ou o orgulho, ele acaba falando mais alto pela nossa necessidade de autoafirmação no meio da nossa família? Tem isso? Tem isso, porque você quer provar para sua família que você é bom. Provar para o outro, né? E aí está ligado com a sua insegurança, né? Se você é uma pessoa insegura, é muito comum. Mais do que se imagina. Eu preciso provar para as pessoas. Nas redes sociais, as pessoas vivem querendo provar para os outros, né? Ela não é aquela pessoa ali que ela está demonstrando ser. É porque todo mundo fala assim, tem a sociedade com desconhecido, mas não vai com amigo. Abra sua empresa, mas empresa familiar não dá certo. Existe esse jargão. E nem sempre é assim. Eu mesmo entrevistei aqui 2 amigas que são amigas há muitos anos e têm uma excelente parceria profissional, uma excelente sociedade. Vai precisar de maturidade. Isso é muita maturidade. Depende A maturidade. É a chave, né? A maturidade é a chave para tudo, para você lidar e perceber. Isso aqui é algo pessoal, porque em uma discussão de negócio, né? algumas coisas você leva pro lado pessoal, e não é pessoal. Não é. Aqui você agora não é minha amiga. Aqui você é a profissional que está participando de um podcast e ela é a profissional que está me entrevistando. E eu tenho que dar o meu melhor, independente dos laços sanguíneos que a gente tem ou dos laços afetivos. Exatamente. E é difícil separar. Porque você começa ao papel do vitimismo. Poxa, ela é minha amiga. Poxa, ele é meu irmão. É meu pai. Tinha que fazer um pouco mais por mim. Tinha que fazer diferente pela minha vida. Deveria estar fazendo isso comigo. Porque tinha que se importar mais comigo. Não, trabalho é trabalho. Trabalho é trabalho. Isso é difícil separar quando você briga. E eu acho que é difícil separar quando você quer uma parceria vantajosa pra você. Trabalho é trabalho. Tem coisa que dá, tem coisa que não dá. Independente do afeto que a gente tenha um pelo outro. Eu acho que separar isso é muito difícil. É difícil. E existe uma falácia também, e eu queria a opinião de vocês duas com relação a esse tema. Quando você vai iniciar um negócio, eu queria o ponto de vista da psicologia mesmo. Se existe, né? Ou pra gente refletir. Eu vou iniciar um negócio e as pessoas falam, quem te ajuda geralmente é estranho. Porque os amigos não curtem, não comentam, não compartilham, te ignoram, parece que quer fazer as coisas pra que não dê certo. Quem te ajuda é estranho, é desconhecido. Alessandra, você passou por isso? Yari, isso é uma emoção ou um relato comum? E o que pode desencadear esse tipo de situação? É um relato comum. Eu costumo dizer que tudo está relacionado à expectativa que eu crio sobre o outro. Nós temos muito mais expectativas sobre o outro. Quando você não cria expectativa, e não é sobre o outro, é sobre você. Você precisa gerenciar essas expectativas. Eu acredito que isso acontece muito, sabe por quê? Sobre o que ela falou. Por que o de fora me ajuda mais? Porque, na verdade, o de fora, ele tá vendo ali só o teu talento. Ele tá vendo ali só a tua habilidade. Mas quem tá junto de você sabe o teu defeito. Sabe o que você erra no dia a dia. Sim. Então ele vai te julgar. Isso não vai dar certo. Quando acontecer isso aqui, não vai dar certo porque ele faz assim, ele age assim. Então quem deveria te apoiar, que é o que está de perto, não, ele só vai focar nos teus defeitos. Mas o que está de fora só está vendo o teu talento. Então ele abraça o teu talento, ele acredita naquilo, ele investe em você. Mais do que quem está de perto, Sim. que conhece tanto as tuas mazelas quanto as tuas habilidades. Excelente. Muito boa colocação. Então assim, eu preciso gerenciar a minha expectativa, porque a pessoa que tá muito próxima a mim e que eu gosto muito, eu acabo criando aquela expectativa. Exato. Aí começo a achar que a pessoa não tá me ajudando, que a pessoa não quer nada de bom pra mim, porque tem uma expectativa pessoal e com o estranho a gente não tem expectativa. Exatamente. Porque aí, qualquer coisa que ele faça, você, curtiu aí, me engajou, encaminhou pra 2 pessoas. Só que, cara, a pessoa que tá próxima te deu dinheiro, te pegou o carro, te levou ali, te levou assado, aí por que não curtiu? Você também tem o ponto de vista da pessoa que se vitimizou. Às vezes é muito mais sobre nós, né? Porque às vezes naquele dia eu tô me sentindo pequena e vou achar que o outro tá me sentindo pequeno quando o outro não tá sentindo nada daquilo que eu botei na minha cabeça.
É o efeito espelho, né? Assim. Eu começo a espelhar e eu começo a achar que o outro vai fazer aquilo porque eu faria e não tem nada a ver com o outro. Às vezes só tem a ver comigo. E é isso que é tão importante o autoconhecimento, né? Sim, porque se você é capaz de fazer tal situação, você pensa que o outro é capaz de agir da Exatamente. mesma forma que você. E não é assim. O mundo não gira em torno da gente. Exato. Ah, eu queria. Ai, seria tão bom. Seria tão Nem bom. tudo é sobre a gente. Nem tudo. Seria tão bom o mundo girando no meu entorno de mim. Mas olha só, deixa eu puxar um gancho, porque isso é como... Eu falo que é como se fosse uma construção, né? É uma emoção, um probleminha. Eu chamo de porta do nada a ver. Ah, tem nada a ver não. Fulano foi perverso comigo mesmo. Ele não queria que eu desse bem. Aí é um comentário ruim. Aí é um olhar negativo. Aí a próxima vez, isso aqui não deu certo porque esse crão tem inveja de mim. É outro olhar negativo. Aí a gente tá colocando pedrinhas nessa construção. Só que, na verdade, essa construção, vejam se vocês concordam com o meu pensamento. Essa construção nada mais é do que a forma como a minha mente tá se moldando às situações que eu tô vivendo. A forma como a minha mente está sendo construída em cima disso. Existe uma grande probabilidade de você desencadear um problema emocional seríssimo por conta dessa construção que você está trazendo sobre você. Aí você pode desencadear a perseguição, por exemplo. A Adriana pode falar melhor, aquela pessoa que acha que tudo está sendo perseguido, que todo mundo tem inveja dela, que todo mundo não quer. Não, crente também tem isso, tá? Deus está abrindo todas as portas para mim porque todo mundo está se levantando contra mim e acaba não dando valor a tudo que as pessoas foram fazendo. Aí a minha pergunta é, Ari, como identificar em mim que eu já criei uma construção muito grande e já passei da construção para morar nesse templo danificado? Eu vou tirar a minha ilusão aqui da minha fala. Como identificar que eu já estou doente? Que eu já desenvolvi uma patologia? Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tenho uma conhecida que quando está se deprimindo, dorme. Dorme muito. Então, isso é um ponto. Eu conheço alguns porque lido com muitas doenças psicossomáticas no dia a dia com pessoas ao meu redor. Mas fala um pouquinho pro público. Porque quando a gente está vivendo o processo, a gente não consegue identificar em nós algumas coisas. E a gente precisa começar a desenvolver mecanismos, porque a gente adora se auto-sabotar. Mas a gente precisa identificar em nós mecanismos de pessoas que sabem entender quando precisam de ajuda. Então, como eu posso identificar esses sinais? Nossa, me trouxe muitas coisas aqui ao longo da pergunta. Quando alguns hábitos, começam algumas mudanças de hábito, né? Quem eu era e o que eu estou passando a ser. Eita! E aí você precisa identificar para você se reencontrar. O que está acontecendo? Não estou desejando mais fazer as coisas que eu fazia antes. Quando você começa a mudar. A mudar quem você era. Eu não quero mais sair, se eu ir para certos lugares, eu não quero ir mais. Eu quero ficar mais sozinha. Eu quero dormir. Estou dormindo muito mais. O que está acontecendo? Por que eu estou dormindo? Ou você enfrenta, ou você usa a fuga. Para fugir daquilo que está acontecendo com você. Eu uso fuga. Eu me isolo. O isolamento. Eu sempre sei quando eu... Ou você foge do processo terapêutico. E é nessa hora que é muito importante entender. Opa, é importante, eu preciso fazer terapia. Eu faço. Até aqui eu não consigo mais. Eu preciso procurar um profissional. Gente, é necessário buscar um profissional. Porque eu não vou conseguir resolver isso aqui, essas emoções. Eu fiz terapia por muito tempo. Hoje em dia, eu faço terapia sempre que eu identifico em mim esses gatilhos. Quando eu começo a olhar... Opa, calma aí. Eu tô mudando. Essa é a visão que eu olho pra mim. Tô me isolando de novo. Tô ficando muito estressada. É um sintoma. Quando eu fico muito irritada. Quando eu começo a ficar irritada, eu já olho pra mim e falo, não tá fluindo. E eu preciso de ajuda. Eu preciso de alguém que eu possa falar livremente. Então, eu não faço mais... Fiz terapia por 4 anos. Não faço mais semanalmente. Mas, de vez em quando, eu mando uma mensagem pro meu terapeuta e falo, vamos conversar? Vamos conversar um pouquinho? Ale, quando você se encontra diante... Acho importante também falar, antes de eu perguntar pra Alessandra, o seguinte. Todo mundo passa por isso, tá? Gostaria de falar pra você que todo o ser humano já identificou em si próprio um gatilho desse.
você pode reagir a isso de uma forma diferente, mas isso é comum e acontece com todas as pessoas. Por isso que é um tema hoje em dia, a saúde mental é um tema muito falado. Ale, quando você passa por essas situações, como que você faz quando você se percebe nisso e tem que continuar vendendo todos os dias? Primeiro você precisa entender que você é um ser humano, no meu caso, totalmente dependente do Espírito Santo. Totalmente dependente de Deus. Porque tem momentos, tem dias que a sua força não vai ser nada. E você se coloca naquele lugar de pequeno, você tem que reconhecer. Não existe processo de mudança, não existe sucesso, não existe progresso se você não conseguir olhar para você e falar assim, opa, aqui não tá legal. Eu preciso reconhecer, Deus, até aqui eu consegui, agora eu não consigo mais. Eu tô desanimada, eu tô cabisbaixa, eu não consigo levantar dessa cama, eu preciso que o Senhor me ajude. Só que para que o Senhor me ajude, eu preciso me movimentar. Porque toda vez que você vê na Bíblia, né, Deus curando alguém, ele fala assim, ó, levanta, toma tua cama e anda, a tua fé te salvou. Então o primeiro passo sempre tem que ser o meu. Então quando eu passo por esse processo, eu reconheço a minha pequenez, eu reconheço que tem um Deus maior que eu e eu preciso todo o tempo entender que Deus só vai fazer a parte dele depois que eu fizer a minha. O sobrenatural é a parte de Deus, mas o possível quem tem que fazer sou eu. E aí entra o reconhecimento, você reconhecer que você precisa de ajuda. Exatamente. E interessante a colocação da Alessandra, porque um cego não guia outro cego. Então, se eu tô doente, dificilmente eu sou produtivo. Exato. Só que eu preciso ser produtiva todo dia, porque quando você tem uma empresa, quando você está vendendo, quando você precisa bater uma meta, você não tem escolha, você não tem tempo para você se curar. É o sobrenatural. Aí é a hora que, Senhor, eu não tenho condições, eu não tenho estrutura para fazer, mas o Senhor pode fazer aquilo que eu não tenho estrutura para fazer. Eu não consigo. De vez em quando eu faço minhas orações. Senhor, eu dei o meu máximo, eu fui no meu limite total, eu dei tudo de mim, agora eu preciso que o Senhor faça de uma forma extraordinária. É quando você se permite ser conduzido pelo Espírito Santo mesmo. E todo mundo, eu acho que Deus permite esse bichinho do descontrole emocional picar a gente de vez em quando, porque a mente, ela governa o corpo, pra gente não se esquecer que por mais que a gente caminhe, por mais que a gente cresça ou por mais que alavanque, a gente sempre vai ser totalmente dependente do Senhor. Ela falando dessa situação, né, me fez lembrar no meu último ano da faculdade, eu passei por uma separação e eu estava defendendo minha tese de TCC. Meu Deus. Ainda bem que a gente já passou dessa fase. Nos solidarizamos com a sua fase de TCC. E eu tive que lidar com o processo eu estava fazendo estágio, eu tinha que atender pacientes, e a minha paciente tinha era um caso bem, assim, de abuso na família. Difícil. Muitos anos sem saber que aquilo ali atrapalhava a vida dela e tudo mais. E eu estava passando por um processo também difícil. Como é que você ajuda quando você também tá tão ferido, né? E aí o Espírito Santo nos conduz. E nos cura no processo. Sim. Exatamente. Porque passa por nós, né? Aquela unção passa por nós. Eu fui curada no processo. Eu também. Aí eu gosto dessa fala, eu fui curada no processo, porque eu gosto de entender que o evangelho são níveis de profundidade. Sim. Então eu fui curada nesse processo, mas de vez em quando Deus me coloca nele de novo. Para eu cavar um pouquinho mais fundo. E como Deus nos cura, a gente servindo, né? Servindo. Perfeito. Se a gente não serve, se a gente para de servir... Eu gosto de falar, tem um versículo que fala que a bondade do Senhor nos cerca e é um escudo. Tem um salmo que fala sobre isso. Eu vou procurar o salmo para eu postar esse vídeo. A tua bondade seguirá todos os dias da minha vida, Salmo 23. Não é só isso, não. Tem um que fala que a bondade do Senhor nos cerca e nos protege. Né? É um escudo sobre as nossas vidas. É um salmo que fala sobre isso. E eu gosto de dizer que se você para de ser bom, você se torna vulnerável. Porque quando você recebe algo ruim e você se torna bom, você se protege daquela seta vir sobre a sua vida. Agora, quando você recebe algo ruim e você revida com algo ruim,
você perde a sua guarda, porque você se torna vulnerável. A gente não pode perder nossa essência com aquilo que o outro está trazendo pra Exatamente. gente. É isso Quem aí. é a gente? É isso aí, vocês são fantásticas. Conversar com vocês é muito leve. A gente já tá indo pro último bloco e a coisa tá fluindo, tá indo fácil, a conversa tranquila, né? Vamos falar sobre o nosso último tópico trazido para hoje, que é sobre ética. Vamos falar um pouquinho sobre limites na gestão da sua venda, na gestão emocional daquilo que você tem para fazer. É correto afirmar, para as duas, pegadinha, pergunta de pegadinha. É correto afirmar que a venda é um ato emocional? Totalmente. Sim. Porque tanto na venda como na negociação, respeitando, acho que qual é o ápice da venda, né? Eu não vou vender a minha prata, né? Eu costumo brincar que eu vendo autoestima. Então a gente tem que vender benefício, mas não benefício para mim. Eu vou conhecer o meu cliente, vou traçar o perfil dele, então eu vou vender para você, ou você precisa, por exemplo, esse bracelete, porque você tem uma pele morena, ele vai ficar maravilhoso no seu braço e você vai ficar se sentindo muito mais bonita. Naquela entrevista você vai aparecer muito mais. Então eu vou usar ao meu favor o que você precisa. Então sempre é vender benefício. Só que dentro da ética, a gente não pode ferir, assim, eu tenho uma premissa. Nada pode quebrar o meu princípio. No banco, eu tinha 30 dias, às vezes era penúltimo dia para eu bater o meu limite. Eu falei, cara, se ele não comprar, se ele não assinar esse contrato aqui, eu não vou conseguir bater minha meta. Mas até que ponto você vai forçar o cliente? Porque tem cliente que ele faz, que ele é coagido, ele nem queria comprar aquilo ali. Então, e não precisa. Se você começar a mostrar o benefício para o cliente, mostrar que olha, eu não preciso vender isso aqui, eu não preciso bater minha meta, eu não preciso do seu dinheiro, claro que eu preciso, né? Mas eu tenho que mostrar para você que você é quem precisa ter esse bracelete, você é quem precisa desse contrato. Mas será que ele precisa mesmo? Eu tô botando fogo, tá? É será que ele precisa mesmo? Se de repente ele não precisa nesse momento, tá? O que a gente pode fazer dentro da venda? Eu tenho um catálogo, né? Isso. A gente tá falando de técnica de venda aqui, tá? Técnica de venda. O que eu tô fazendo? Eu tô focando nesse produto. Eu tô focando no bracelete. Mas, de repente, o cliente nem quer o bracelete. Ele é mais do anel. Eu faço aquela minha volta, eu entendi, e eu pego o gancho e falo assim, não, mas esse anel, esse bracelete aqui hoje não. Mas e esse anel? E esse carro? Mas você não tem que fazer psicologia agora, não quer fazer terapia de casal, mas e seu filho? Então, é essa volta, desde que não fira a ética e não fira o seu princípio nem o princípio do seu cliente. Essa garota, ela vende a mãe, cara. Muito bom. Ela é excelente nisso. Obrigada. E aí, a venda, ela é emoção? Sim. Através da venda, sempre é emoção, né? E você vai trabalhar com relação à insegurança, a segurança do outro. Ela falou sobre realçar a beleza do outro, né? Através da prata, a pessoa vai se sentir melhor. E até entra dentro da terapia. Você fazendo terapia, você vai se sentir melhor, porque você vai se autoconhecer. Perfeito. Agora eu falei que essa pergunta era uma pegadinha. Então, eu vou complementar a minha pergunta. A venda, ela é emoção. E a compra? A compra é emoção? A compra ela é muito emocional. Quem nunca comprou aquilo que não precisava porque estava triste, né? Eu já tive esse rolê na minha vida. Tô muito... dois rolês terríveis que eu já tive. Tô muito estressada. Vou pro shopping comprar, cara. Comprava sandália que eu não precisava. Comprava roupa... Eu já comprei roupa que eu já tinha. Tem noção do que é isso? Comprei roupa que eu já tinha. Meu Deus, eu tava tão atônita. Eu tava tão guiada pela emoção que eu nem lembrava que eu tinha aquela roupa. Quem nunca comeu porque tava nervoso, quem nunca fez transferência. Então, assim, tanto na venda, eu digo que até a compra. O dinheiro, a necessidade de comprar, de gastar. Você já reparou que quando você tá feliz, você quer mais ir pra praia, você quer mais estar com a pessoa que você ama, você quer mais andar no parque do que estar no shopping comprando? É totalmente emocionalmente ligado, interligado. É? A compra, ela é emocional, doutora? Sim. Ela me fez lembrar do livro da Ana Beatriz Barbosa, é uma psiquiatra, né, renomada, e o nome do livro é Mentes Consumistas. Eita! Ela já deu spoiler daquilo que eu já ia entrar. Mentes consumistas, né? O consumo está atrelado, ligado diretamente à sua emoção. Quando você não está bem, você pode usar como fuga a compra. Aí não seria uma doença?
Uma patologia? São os níveis, né? Tem os Não níveis. seria uma patologia? Eu tô comprando por fuga, eu tô comprando pra sanar. É igual um vício, né? Quando você procura uma substância química, você procura uma substância química por N fatores e uma delas é, às vezes, a fuga. Então, Sim, já entra na patologia. compra- Quando entra o vício em a compra que você faz por fuga, ela não é como um vício em substância química? Sim, muito parecido. É como o doce, né? As pessoas falam muito de outras substâncias químicas, né? Mas quem tem vício, o doce é viciante. Exato, é por isso que eu tô trazendo essa pauta, ela é polêmica, Muito. Bastante. ela é bastante polêmica e eu quero polemizar mesmo em cima disso, porque eu quero trazer a reflexão. Nós afirmamos aqui, então, que a venda, ela é emoção e a compra também é emoção, mas eu vou trazer mais uma reflexão, mas deveria ser? Não. Porque eu me tornei madura, aí eu vou trazer para outro tópico. Eu falei sobre venda, falei sobre compra. Agora eu vou falar sobre gestão financeira. Eu só consigo fazer uma boa gestão financeira se eu não sou uma pessoa emocionada na hora de comprar. Porque se eu for emocionada na hora de comprar, e se eu entender que na minha vida a compra também é uma emoção, eu vou ter problemas na minha gestão financeira. Aí, por que eu tô trazendo essa reflexão? Porque a venda, ela é e sempre será uma emoção, mas a compra não pode ser. Minha percepção, vou deixar vocês darem opinião. Onde que tá o limite? Aí eu vou pegar o gancho da minha amiga aqui, ó. Esse bracelete talvez não, mas e o anel? Não. Eu não tenho condições de comprar. Não vou comprar porque eu não preciso. Ah, mas e aquela festa? A festa nem aconteceu. A festa nem surgiu. Então, ela como vendedora, ela tem que trabalhar a minha emoção, mas eu como aquela que vai consumir, eu preciso gerir a minha emoção. Muito bom. Porque se eu me permitir ser manipulada pelo que o outro tá imputando em mim, ela não gera a minha finança. Aí eu vou acabar com o meu casamento. Vou acabar com o meu projeto, vou acabar com a minha carreira, porque ela tá me vendendo uma prata, que é acessível. É um preço 300, 400 reais, é uma coisa acessível. Mas e se ela estivesse me vendendo um carro? E se ela estivesse me vendendo uma casa? Eu posso ir à ruína com a minha vida financeira. E aí? Como é que eu faço para gerir o meu dinheiro se eu não sei entender qual é o limite da minha gestão pessoal do meu perfil consumidor? Você perguntou se é uma... Você falou assim, e aí? É uma patologia? É uma doença? Depende da frequência que eu tô comprando e depende do nível que eu tô comprando. Aí entra a sua pergunta agora. Esse vestido aqui, eu vou comprar esse vestido aqui porque eu quero que as pessoas achem que eu tenho muita roupa. Então, quantas vezes que a gente não compra coisas para impressionar o outro? Eu tô comprando isso aqui porque eu tô precisando? Ou eu tô comprando isso aqui porque eu quero impressionar o outro? Eu não tenho que te impressionar. Aí eu vou impressionar você com uma sandália nova e tá bom, mas e a minha despensa? Meus boletos estão todos pagos? Então eu acho que o limite entra assim, ó. Eu tô comprando... A primeira coisa que a gente tem que responder, eu tô comprando isso aqui porque eu tô precisando ou tem algum gatilho emocional que eu quero impressionar, porque eu quero dizer que eu tenho muita roupa, porque eu quero me sentir pertencente àquele grupo que tem dinheiro, mas eu não tenho. Como é que tá as minhas finanças? As minhas finanças... eu preciso... Mulher tem muito mania de falar isso. Eu preciso dessa sandália. Mas tu precisa mesmo? Ou tu precisa ir lá dentro dos remédios que tá faltando teu filho comprar? Ou tu precisa colocar teu filho numa escola melhor? Ou tu precisa pagar uma terapia que você diz que teu filho não tem, que você tem dinheiro, mas tá gastando com roupa? E teu filho? E o emocional da tua família, como é que tá? Então, assim, o que realmente tem valor? Não preço. A gente tá falando de valor. Que realmente é importante. Aí você começa a fazer isso e consegue gerir melhor as suas finanças e o teu recurso. Olha como é que a minha mente está trabalhando em cima de vocês, falando. Então, o ponto-chave é o equilíbrio. É o equilíbrio. Porque, olha como é que a reflexão que eu chego. O ato de comprar, ele também me traz felicidade. Sim. Ele também gera em mim alegria e todas as emoções, elas precisam ser saciadas, precisam ser vividas e sentidas, certo? Sim. Então, o ato de comprar, ele também me traz isso. E está tudo bem. Quando a gente compra uma roupa nova e a gente se enxerga bonito, a gente tem aquela sensação de bem-estar. E a compra traz essa sensação de bem-estar. Quando você come aquele docinho,
traz aquela felicidade, né? Isso faz parte da substância que você está ingerindo. Eu acho que a grande sacada é você saber qual o limite que você pode se permitir viver aquela emoção. Eu entendo que o ponto-chave aqui é o equilíbrio. É eu saber até que ponto eu posso me permitir viver essa emoção com o ato de comprar. Isso. Então, se eu tenho 5 mil reais de dinheiro, né, de faturamento, de fluxo ali da minha família, né, quanto desses 5 mil reais eu posso me permitir viver emoções? Quanto que não comprometeria? Então, dentro desse dinheiro, vamos supor que eu entenda que 10% eu posso viver emoções dessa categoria. Eu tenho 500 reais para me permitir ser manipulada pela Alessandra. E vende teu peixe aí, porque Muito eu sei bom. qual é o limite que eu tenho para você. Eu acho que a sacada é você saber que você vai ter um ato de emoção. Autoconhecimento? Você vai viver um ato de emoção, mas você, comprador e consumidor, que tem que entender o seu limite. Porque o vendedor, ele não sabe qual é o seu limite, Exatamente. ele não sabe o que você pode fazer. Ele quer vender. Então, depois não chora. Não chora dizendo que ele foi ruim, que ele se aproveitou de você. Quem tem que colocar limite nas suas finanças é você. Então, eu entendo que a venda, ela é emoção, mas a compra é equilíbrio. Forte, né? Forte, né? Forte. Tô no caminho certo? Tá no caminho certo. Porque você falou assim, eu preciso, quantos por cento desse montante que eu tenho da minha família eu posso gastar com lazer? De repente, nesse momento, nada. E ok. Mas se eu economizar um pouquinho hoje aqui, mês que vem eu vou poder te levar no restaurante, vou poder te dar aquele telefone que você quer. Então, é você entender o momento. E você não destoar da prioridade. E ela me lembrou sobre o quê? Criança faz o que dá na telha, mas adulto precisa fazer o que precisa ser feito. Eu Adulto faço o faz que precisa ser feito, e não aquilo que eu quero. Se não é um adulto criança. É um adulto que não cresceu. Infantilizado. Um adulto infantilizado, esqueceu de crescer. Esqueceu da responsabilidade que ele tem, né? Perfeito, maturidade. A criança faz o que der na telha, mas o adulto... Maturidade, eu sabia que eu queria muito esse bracelete. Olha como que ela tá linda. Tudo Olha, de gente. Alessandra Dutra Olha, Semijoias. gente, essa Tudo. maravilhosa. Mas, Olha, meu... dá um close dá um aqui, close ali, dá um ó. close aqui. É que os- A maturidade é entender que hoje eu não posso, mas amanhã eu posso, né? E quando eu puder, eu farei. E se permita fazer, tá? Porque também tem o outro lado. A culpa de se permitir esse prazer. A gente só tá falando dos excessos. E aquele camarada que tem culpa em consumir? Que se cobra muito. Como é que ele lida com isso? O que desencadeia, Ari? O que traz esse gatilho na pessoa que tem culpa em comprar e consumir? Tem culpa de comprar um vestido caro, compra sempre bijuteria e evita comprar uma prata que é um pouco mais caro, mas tem qualidade, não porque não pode, é porque tem culpa. O que desencadeia esse tipo de Você me situação? lembrou da mente da escassez. É a mente escassa. O que você viu na sua vivência quando você era criança? Como era a sua família? Como era na sua casa? Isso é uma crença Você limitante? tinha poder de compra? Isso é uma crença limitante? Sim. Quando você não tinha poder de compra, e quando você tem o poder de compra, a sua mente está presa ainda às vivências do passado, aquilo que você foi criado. Tem que tratar, né? Precisa tratar. Tem que tratar. Eu passei tanta dificuldade, só que hoje eu posso me permitir uma bolsa, um vestido, mas eu tô voltada lá atrás. Não posso. É um reconhece. pecado gastar com isso aqui. É A importante. escassez não permite. O equilíbrio é tudo. Todos os excessos, eles são nocivos. Sim, né? todo excesso esconde uma falta. Ai, meu Deus. Façam terapia. Vamos lá, tá quase acabando, tá no finalzinho. Poxa. Tá no finalzinho. Vamos falar aqui sobre uma questão antes da gente terminar. Tem como eu ser Ariana primeiro, porque a Alessandra, ela vai... ela é meio tendenciosa. Ela quer vender, gente. Essa mulher vende água no Alasca. Ô, Ariana, ética. Ainda falando sobre ética. Como é que eu faço pra ser agressivo vendo agressividade?
Venda, eu gosto muito de ilustrar a venda naquele versículo, o céu é tomado à força. Não adianta você achar que a venda vai cair do céu. Você tem que ir atrás da parceria, você tem que ir atrás da pessoa que tá da sua ideologia. Então, bora, vamos avançar, vamos tomar pra mim aquilo que a palavra já me assegurou. E eu vou tomar pra mim aquilo. Mas eu posso ser agressivo e ser sutil ou não? Uma pergunta genuína. Tem como eu ser agressivo dentro da minha sutilidade, eu induzir ou não? Ou a agressividade, ela é aquela coisa mais escancarada mesmo? É possível. É usar a sua autenticidade. Quem você é. É ser autêntico. Eu posso ser agressivo dentro da minha autenticidade. Então, se eu sou tímido, eu consigo ser um tímido agressivo na venda? Sim. Não é só o expansivo que vende? A gente já falou aqui sobre conexão? Sim. Ah, muito bem. E você? Como é que é você vendendo, Alessandra? Você é aquela agressiva expansiva ou você é sutil? Eu acredito que a gente possa ser agressivo sem perder a doçura. Eu sou agressiva. Só que o que eu tenho que... Eu sou agressiva. Eu sou uma vendedora agressiva, eu não nego e não tem nem como negar. Quem me conhece sabe. Porém, eu preciso entender cada um. Com você, eu posso ser mais agressiva. Eu sei que se eu for ali, vou dar uma forçadinha dentro do limite. Gente, por quê? Dentro do limite. Até onde a ética vai me permitir. Nunca abra mão por nada, nem em família, nem em negócios, nem em contratos futuros. Não abra mão dos seus princípios. E princípio, ele vem antes da ética. Seus princípios cristãos, seus princípios de vida, seus princípios pessoais. Então, assim, com essa pessoa, eu não vou usar eu vou usar a dor dela a meu favor, mas até que ponto? Até o ponto de feri-la para que ela compre o meu produto? Já vi essa agressividade muitas vezes nas vendas. Aí é uma agressividade... desleal, sabe? Aí não, a gente tem que ter empatia, entendeu? Então eu vou usar a dor dele ao meu favor, até assim, ó, autoestima, mas não mexer no teu bolso, não mexer na tua finança, não desregular o teu recurso financeiro. Então assim, dá pra ser agressivo sendo doce. Com esse aqui eu posso só ter aqui, mas com esse aqui eu posso um pouquinho mais ali. Esse aqui eu sei que ele vai comprar porque ele tem dinheiro e ele só tá economizando. Esse aqui não, ele vai comprar se eu forçar. Mas, pô, ele vai tirar do curso. A ética. Ética, entendeu? Ter um pouco É de empatia hombridade também, né? Como que eu identifico esses sinais para eu ajustar essa minha abordagem? Tem alguma coisa, e vocês duas podem me falar, uma na sua experiência, outra na sua área. Fala-se muito sobre PNL. Tem alguma coisa no meu comportamento que possa me indicar um sinal de que eu preciso ajustar essa abordagem? Algo que eu possa olhar no comportamento da pessoa que faça eu perceber que eu passei do limite, que eu tenho que dar uma ajustada? Você perceber que a pessoa ficou retraída ou sem graça. Ou tá balançando muito perto, ou ela tá se trancando, tipo assim, tu tá falando, eu não vou comprar. Para! Aí você já fica leve, né? E qual é a abordagem? Como é que reverte esse quadro? Eu acho que você, na verdade, eu acho que o seu cliente, você não pode olhar o seu cliente só como um cifrão. Você tem que entender o que é importante pro seu cliente. Você sabe a data de aniversário do seu cliente? Você procura saber o que ele gosta? Então, assim, quando você conhece um pouquinho do seu cliente, você sabe o que ele vai, a hora que ele vai comprar, você sabe o que são suas expectativas. Você, pô, agora você não pode comprar isso aqui porque você tá focando lá no carro. Mas olha, então assim, a gente consegue reverter isso quando eu mostro pra ele, eu tô vendo que eu tô caindo, eu tô vendo que ele tá com o braço cruzado, eu tô vendo que ele tá fazendo a sobrancelha, meu caso, né? Todo mundo já sabe quando eu levanto a sobrancelha, minha cara fecha, como que eu vou reverter isso? Opa, peraí, ela tá ficando nervosa. Vou trazer ele pra mim. Traz a conversa pro leve e traz pra alguma coisa que ele gosta, você quebra ele, entendeu? Uma conversa mais acolhedora. Sobre ele, sobre o que ele quer, não sobre o que você quer vender naquele momento. Eu já passei por isso. Não, eu não gosto de revelar os meus dons de venda. Nem pode. Nem pode. Já revelei muita coisa aqui hoje. Mas geralmente eu mudo de assunto. Eu saio totalmente daquele assunto. Eu percebi a outra pessoa. E quando a gente fala de venda, a gente não fala necessariamente de um produto, tá? A gente tá vendendo uma ideia, tá vendendo uma imagem, a gente vende tudo o tempo todo. Eu saio daquele assunto. Se aquele assunto não deixou aquela pessoa confortável, eu saio e deixo, porque a pessoa não fica desconfortável com o assunto. Uma coisa que eu aprendi na minha vida pastoral. Não é o assunto que deixa a pessoa desconfortável. Como ele é abordado.
é a pessoa. Porque se você se sentir confortável comigo, você consegue confessar pra mim o Tudo, pior. fala sobre tudo. Perfeito. Agora, assim é com o que você tá vendendo. Se aquela pessoa tá desconfortável, ela não está desconfortável com o que você tá oferecendo. Ela está desconfortável com você. Então, faça a pessoa se tornar confortável com você e depois você aponte para outro ponto. Ser confiante, deixa o Confiante outro ajuda. confortável. Ajuda também. Ping-pong rápido pra terminar, senão a gente não termina nunca. Rápido, em uma palavra. Ariana, uma dica pra quem quer melhorar sua venda hoje. Dica de venda. Uma palavra. Primeira coisa que vem na sua cabeça. Uma palavra? Resiliência. Alessandra. Benefício. Eita. Ariana, mito sobre venda que precisa ser quebrado. Pode olhar à luz da psicologia. Um mito sobre venda? Não consigo me lembrar sobre o mito. Uma coisa que as pessoas falam assim, isso aqui não vende. Não vende. Por exemplo, vou dar aqui uma... Se eu fosse responder, um mito que precisa ser quebrado. Eu não vendo se eu tiver medo. Eu tenho medo todo dia. Eu tenho medo todo dia. Boa. Entendeu? Um mito que precisa ser quebrado. Isso não é vendável. Tudo é vendável. Desde que eu descubra o que você precisa e eu traga o benefício daquele produto. Tudo é vendável, até pente pra careca. Arrasou. Mais uma, ó. Rapidão. Hábito emocional que ajuda no dia a dia. Falar com Deus. Hábito emocional. Fazer pausas. Perfeito. Falo isso pro meu filho o tempo todo. Fala devagar. Pensa enquanto tá Silenciar. falando. Perfeito. Mais duas. Uma ferramenta ou técnica favorita para manter a saúde emocional. Uma ferramenta Técnica pessoal. pessoal. Atividade física. E você, Ale? Descansar. Isso Tire é um o tempo pra elixir. descansar. Ou seja, vai atrás do teu hobby, vai pra praia. E quando você tá naquele tempo ali, a sua mente oxigena, você tem excelentes ideias. Uma frase que inspira persistência. Inspire o público que tá te ouvindo a ser persistente. Não vou parar até conseguir. Você é persistente, Ari? Sou. Como que eu vejo a persistência em você? Eu falo uma frase que eu não tô conseguindo me lembrar agora sobre desistir. Desistir não é uma opção. Acabou. Não desista nunca. Mensagem final, olha lá pra câmera e fala bonitão para as pessoas lembrarem de vocês por isso. O que vocês gostariam que todo vendedor soubesse? Você precisa saber quem é você. Você precisa saber sua identidade. Porque quando alguém chegar pra você e falar assim, ó, isso não vende, você fala assim, eu vendo. Eu vendo porque eu conheço a minha deficiência, eu sei aonde eu tenho que trabalhar, eu sei identificar o benefício do meu produto, se conheça, conheça o seu produto e conheça o seu cliente. Que eu posso indicar para todo vendedor, faça terapia. Porque aí você vai ficar calminho pra vender bem, né? A vender bem, o autoconhecimento é libertador. Gente, esse foi o Direto ao Ponto de hoje. Eu quero agradecer muitíssimo as minhas convidadas. Muito obrigada, Ariana. Muito obrigada, Alessandra, porque vocês puderam bater a agenda e estarem disponíveis aqui para mim num feriado. A gente está gravando num feriado. E elas puderam estar aqui. E eu quero agradecer muitíssimo a você que acompanhou essa entrevista até o final. Para você que anotou as dicas. Fiquem com a gente para o próximo episódio. Estar aqui com vocês é sempre de muito prazer e de muita alegria para todos nós que estamos envolvidos aqui. Então é isso. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.